Olá, meus amigos, minhas amigas do Rita de Cássia. Eu sou Roberta Schneider e essa é mais uma palestra virtual. O nosso tema de hoje é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Nesse capítulo, Kardec reúne certas passagens que, pela linguagem e a forma como elas foram registradas, se tomadas ao pé da letra ou numa interpretação precipitada, elas contrastam diretamente com a mensagem de paz, de amor e de tolerância que Jesus veio nos trazer. Então, nesse capítulo, Kardec comenta trechos como abandonar pai e mãe, odiar pai e mãe, abandonar filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. É preciso relembrar que os evangelhos eles foram escritos após a morte de Jesus. Jesus não deixou uma linha escrita. E esses evangelhos foram escritos por aqueles que viveram próximos a Jesus ou trazem o testemunho daqueles que, um testemunho em segunda mão, daqueles que conviveram com outros que fizeram parte ali da vida do Cristo. A linguagem empregada nesses termos, muitas vezes, passados os tempos, elas contrastam com as culturas e com a própria língua em que elas foram expressas. Jesus falava aramaico na maior parte do tempo e os evangelhos foram escritos em grego e hoje, em pleno século XXI, eles chegam para nós na nossa própria língua. É preciso levar em conta o tempo em que elas foram ditas, se foram ditas daquela maneira, exatamente daquela maneira, e muitas vezes é preciso considerar que de uma língua para outra, certas expressões elas têm outros pesos. Então, é preciso considerar a cultura em que elas foram ditas, a língua em que elas foram ditas, a língua em que elas foram registradas e essa passagem do tempo que nos separa do momento em que elas foram escritas ou registradas. Então, dito isso, Kardec se ocupa nesse capítulo de buscar a essência da palavra do Cristo, mostrando que essa contradição, esse contraste, ele é aparente. No que diz respeito a não vir trazer a paz, mas a divisão, ela de fato, se tomada ao pé da letra, ela é bastante... nós ficamos bastante chocados com essa ideia, até porque ele fala da paz em outros momentos, e adiante no Evangelho de João, ele mesmo nos diz, a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. Né? Então, não se perturbe o vosso coração. Eu vou lê-la aqui de novo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras registradas por João no capítulo 14, versículo 27. Então, nós vamos abordar esses dois momentos, né, em que Jesus fala da paz e elas são bastante contrastantes umas com as outras. Para a gente iniciar o nosso estudo, eu vou ler para vocês a passagem de Mateus e de Lucas, nas quais a gente encontra essa ideia. Não penseis que vim lançar paz à terra, não vim lançar paz, mas uma espada. Pois vim separar o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem são os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. O que acha sua alma a perderá, mas o que perde sua alma por minha causa a achará. Eu fiz questão de ler o trecho todo de Mateus, porque ele contém uma série de ideias que, se tomadas ao pé da letra, elas são bastante chocantes se fossem ditas, tendo sido ditas por Jesus, né? Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, ou aquele que não toma sua cruz não é digno de mim, aquele que ama sua alma perderá. Só para a gente ver que é uma série, esses itens, eles foram meditados por Kardec, meditou, melhor dizendo, nesses itens justamente nesse capítulo que nós mencionamos. Quem tiver curiosidade de conhecer os outros, procura lá no Evangelho segundo
o Espiritismo capítulo 23. A gente hoje vai se concentrar no primeiro. Mas era só para a gente ter uma ideia da sequência do pensamento do Cristo nesse item. Lucas diz assim: fogo vim lançar sobre a terra, e que mais quero se já foi aceso? No mergulho tive de ser mergulhado, e quanto me angustio até que ele termine. Pensais que estou aqui na terra para trazer paz? Não, vou-lo digo, nada mais que divisão. Pois de hora em diante haverá numa casa 5 pessoas em desacordo, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho e filha contra mãe, sogra contra sua nora e nora contra sua sogra. Então, são palavras muito fortes, né? E que elas nos inquietam, né? A maneira como elas foram ditas. Mas tudo quanto Cristo nos disse, nos trouxe, e ela chega para nós, é preciso que a gente tenha uma postura de ir a fundo e de meditação profunda dessas palavras, porque a gente já percebeu que há muitas camadas, né, de interpretação. Então é preciso que, por isso que essa mensagem ela é tão viva e tão atual, e é importante que ela permaneça nas nossas reflexões, porque conforme vamos amadurecendo, nós vamos atingindo graus mais profundos. Mas como eu disse a vocês, a gente vai se concentrar no item, no versículo em que ele fala da paz, que ele não trouxe, mas que assim ele traria a divisão. Nós vamos abordar sobre 2 aspectos, né? A ideia que particularmente, intimamente, cada um de nós faz da paz, né? E o que essa espada simbólica representa dentro da gente, e aquilo que é o reflexo exterior daquilo que o Cristo de fato veio trazer, que mexeu com as nossas estruturas, mexe com as nossas estruturas íntimas e mexe com as nossas estruturas sociais. Então, o que é ter paz para você que está aí escutando essa palestra? Né? A ideia de paz, ela mudou ao longo da sua encarnação? A ideia que você fazia antes do isolamento, ela é diferente daquela que você está experimentando ou não está experimentando agora? Né? Especialmente se a gente está buscando a paz, acredito que todos nós estejamos buscando essa paz. Né? Raros aqueles que já conseguem encontrá-la, né? Encarnados aqui entre nós, mas é possível? Será que é possível? Essas são perguntas. Se você quiser fazer uma breve pausa nesse vídeo, faz uma breve pausa, medita. Qual é a sua ideia de paz? Ela mudou? O período de isolamento está te motivando a fazer essa reflexão? O Espírito Emmanuel, ele nos dá mais ou menos uma ideia, né, aqui para a nossa cultura, para o meio em que a gente vive, da paz que é vendida pelos meios de comunicação, da paz que coletivamente, talvez, a ideia de paz que nós coletivamente, na nossa ignorância, ainda fazemos. Ele diz assim, na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores e apodrecendo na ociosidade, ausentando-se da vida. Ele ilustra com palavras muito fortes, né? Apodrecendo na ociosidade, ausentando-se da vida. Num outro momento, ele fala assim: nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam nos quadros das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância.
A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. E aí eu te pergunto, há fome no seu coração? Há fome espiritual? Acredito, vou arriscar aqui que talvez muitos de nós respondamos sim a essa pergunta, né? A fome espiritual. Será que você se identificou com algumas dessas ideias? Então, muitas vezes, a paz vendida no mundo, que não é a que o Cristo nos deixou, certo? Muitas das vezes, ela representa o sono enfermiço da nossa alma. Então, buscar essa paz ilusória, essa paz mentirosa, né, é desviar-se da luz, é desviar-se do nosso real propósito, fugindo à verdadeira vida. Então, muitas vezes, nós estamos inquietos, a nossa inquietação, ela é reflexo muito mais dessa busca por essa paz ilusória do que verdadeiramente, do que a nossa condição real. Se nós fizermos um esforço, talvez, e aí entra a tal espada simbólica, né, que o Cristo pode representar, né, essa luta regeneradora por conhecer mesmo a nossa realidade. É um investimento que se possa fazer pela paz verdadeira, né? Pode começar na gente se desiludir dessas ideias que são vendidas para nós, fruto da ignorância, né? Fruto de motivações que não são aquelas que vão trazer segurança íntima, harmonia para nós. Então, a luta regeneradora dessa espada, essa primeira espada que a gente pode trazer, pode refletir, seria essa espada dentro da gente mesmo, que vai nos libertar da nossa ignorância, libertar a nossa alma dos nossos vícios, né? Nessa batalha pelo nosso aperfeiçoamento. Eu confesso a vocês que ultimamente eu tenho pensado muito sobre esses termos, né? Batalhas, lutas, guerras. Eu ando muito cansada da violência, né? E ando muito impressionada, fazendo aqui um testemunho, como às vezes a violência ainda ela é bastante presente dentro de nós. E, portanto, às vezes, nós temos mais identificação com esses termos, com luta, com guerra, com batalha, né? E eu acho que a gente já pode dar um passo. Será que nós podemos? Eu acho que sim, mas será que podemos dar um passo adiante nesse modelo que nós estamos, tão viciado que nós temos vivido? Aproveitando esse momento de isolamento que nós estamos sendo, a cada um à sua maneira, né? Uns mais isolados do que outros, uns tendo que lidar com a solidão e outros tendo que lidar justamente com a convivência excessiva, né? E diária e 24 horas, né? Com os parentes, com a família. E quantas lutas não estão ocorrendo, quantas divisões não estão acontecendo. Qual a motivação para essas divisões? Acho que essa é uma breve e importante reflexão agora. O que nós estamos, o que está nos dividindo? O que está nos separando de nós mesmos e o que está nos separando uns dos outros? O momento é muito propício e muito rico para essa reflexão. Então, a mensagem de Jesus, o que ela pode representar nesse momento? Como um elemento que vai regenerar o nosso íntimo. Essa pode ser nossa primeira reflexão, né, a primeira conclusão da nossa palestra de hoje. É pensarmos, primeiro, que tipo de paz nós estamos buscando, se ela é uma paz verdadeira ou se ela é uma paz ilusória.
e o que Jesus representa nesse processo. Vou deixar vocês com essa primeira reflexão. A segunda ideia que eu trago a vocês a respeito da paz é aquela que Kardec registra no Evangelho. No item 12, ele fala para a gente assim. Primeiro, no item 11, perdão, vou voltar um pouquinho, ele reflete. Será que mesmo foi possível aquele que foi a personificação da doçura e da bondade, primeiro ter dito, né? Aquele que em toda a sua passagem da terra não deixou de pregar em nenhum momento o amor ao próximo, tenha dito não vim trazer paz, mas a divisão, mas trazer uma espada, e que vinha lançar fogo, né? Esperando que ele se acendesse, conforme foi registrado por Lucas, né? E seria até, né, quase que uma blasfêmia atribuir essa linguagem, né, quase de um conquistador sanguinário, tão devastador. E ele fala para a gente que não há blasfêmia nem contradição nessas palavras. Talvez a forma um pouco equívoca e que, se tomada assim precipitadamente, ela talvez não exprimisse com exatidão o pensamento do Cristo, né? O que fez com que muitas pessoas se enganassem acerca do sentido delas. Novamente, se tomadas ao pé da letra, elas poderiam transformar uma missão inteiramente pacífica, né, noutra que trouxesse perturbação e mais discórdia, né? Consequência absurda, né, que o bom senso nos repele. Então essa é a primeira ideia que Kardec traz para a gente, né? Por que é preciso ir a fundo na ideia? Que talvez a forma como ela tenha sido expressada, registrada, pode causar, né? Como de fato causou, né? Ela mal interpretada, ela foi motivação para tanta violência que foi perpetrada depois da passagem de Jesus e que nós temos bastante conhecimento da nossa história. Mas ele traz para a gente também que toda ideia nova, ela forçosamente vai encontrar oposição. Até a vinda do Cristo, era legalizada a violência, a prepotência, né? O ódio, a opressão. Aí vocês devem perguntar, só até a vinda do Cristo? Né? Nós estamos aí até hoje vendo o reflexo da opressão, da violência, da intolerância. E muitos cristãos ainda, aqueles que se dizem cristãos, ainda cometendo os mesmos equívocos dos adeptos do passado e que se desviaram do caminho e que transformaram uma mensagem inteiramente pacífica numa atmosfera, transformaram a nossa vida numa atmosfera caótica de discórdia, de perseguição e de opressão, de violência. Então, Jesus sabia que nenhuma ideia, né, se faria sem lutas. Então a gente diz, era legal até a vinda do Cristo, porque quando ele encarnou entre nós, na sua mensagem, ele trouxe uma ideia radicalmente oposta. Como a gente já mencionou, uma mensagem de paz, de tolerância, de fraternidade, de amor ao próximo. Então, a gente pode dizer que depois do Cristo, nenhum de nós pode alegar inocência e ignorância. Então, se nós continuamos e perpetuamos a violência, é porque ainda não estávamos inteiramente preparados para essas mudanças. Então, cada um de nós hoje pode meditar. Será que nós já estamos preparados para fazer de fato essa mudança? Para encontrar-se no espelho e ver o quanto a violência e a ignorância ainda persiste dentro de nós. Então, continuando, Kardec nos alerta que toda resistência ela é proporcional à importância dos resultados previstos. Imagina, Jesus veio subverter toda a ordem existente. No item 13, ele faz assim,
Ele diz assim: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus e os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso o fizeram morrer, certos de que matando o homem, matariam a ideia. Nós já conhecemos o fim dessa história, né? Jesus permanece inteiramente vivo entre nós. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. Nascido num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí por seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque com a verdade superava as suas antecessoras. Então nós já temos, né? Kardec escreve isso no século XIX, nós estamos no século XXI e verificando o quanto isso ainda o quanto isso é verdadeiro. E Jesus continua. Se nós buscarmos a essência da sua mensagem, com o coração aberto, sem segundas intenções, nós vamos ver que Jesus ainda subverte as crenças que permanecem entre nós. O que ocorre então com o cristianismo depois, com o cristianismo nascente, ali? Os novos adeptos da doutrina, a gente já também conhece essa história. De perseguidos, passaram a perseguidores. E Jesus alertou que isso aconteceria, né? Que a sua mensagem seria distorcida, que aqueles com interesses não nobres, com interesses inferiores, eles iriam subverter a sua mensagem com motivos de ainda continuar perpetuando dominação, opressão, ódio, violência, intolerância. Ainda no século XXI, a gente se choca, mas ainda é bastante presente. Esquecendo os mais importantes preceitos da mensagem do Cristo, né? Os próprios cristãos, eles impuseram, que foram de perseguidos, né? Foram perseguidores impondo guerras, lutas das mais cruéis e sanguinolentas do que guerras políticas que a nossa humanidade já vivenciou. Né? O quanto a religião se comprometeu, mas a mensagem do Cristo, ela permanece imaculada, porque a sua mensagem é inteiramente oposta a essa ideia. Então é curioso, né? Num meio bastante corrompido, num meio bastante resistente, né? Bastante contaminado, né? Pelo medo, pela cólera, pela violência, pela ignorância, a gente percebe, né, que é uma luta mesmo que se trava. Então, essa espada, né, ela pode representar tanto a luta que travamos dentro da gente, mas as lutas que ocorrem, né, as separações e as divisões que nós observamos quando nós buscamos aderir à ideia do Cristo. Ele fala assim: culpa a doutrina do Cristo pela violência que foi perpetrada em seu nome? Não, de certo, pois ela condena formalmente toda violência. Né? Jesus propagou exatamente o oposto, dizendo que todos os homens são irmãos e que Deus é soberanamente misericordioso, pregando o amor ao próximo e extensivo aos inimigos. Né? E chegou a alertar a Pedro, né? Quem matar com a espada, pela espada perecerá, condenando frontalmente a violência. Então, a responsabilidade cabe à doutrina de Jesus, mas aqueles que interpretaram e distorceram facilmente a sua mensagem e a transformaram no serviço às suas paixões inferiores. Né? Porque desprezaram e desconheciam o fundo da mensagem.
estavam ainda apegados a conceitos temporais, a conceitos transitórios, né, que a matéria nos proporciona. Então, se o cristianismo tivesse sido compreendido, né, nada disso teria acontecido. E como chegamos hoje, no século XXI, nós hoje que estamos aqui, espíritas, seguindo justamente a doutrina consoladora que Jesus havia nos prometido. Como que nós estamos hoje? Qual o trabalho que é feito hoje? Qual é o nosso esforço nessa tarefa da paz íntima e da paz no mundo que nós gostaríamos de ver? A gente pode resumir esse pensamento de Jesus. Kardec resume dessa maneira: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para livrá-los dos erros dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir neles as ervas mais. E tenho pressa de que esse fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas, isto é, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. E assim todos então se abrigarão sob a mesma bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Eu li para vocês com o trecho 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, Kardec faz esse resumo da ideia de não creiais que tenha vindo trazer a paz, mas a divisão. Então, como entra aqui no Consolador Prometido, o que o Espiritismo pode fazer por nós? O Espiritismo vem aqui justamente destruir os abusos, restabelecer a mensagem, a essência da mensagem de Jesus, mas nos chamando a todos a responsabilidade nesse processo. Eu gosto muito de um pensamento de Leon Denis, falando da responsabilidade que temos pelos nossos destinos. A gente já não pode, não há tempo mais para alegar a ignorância das coisas. Não é possível mais a gente compartilhar, né, colocar no outro as nossas frustrações. É preciso que cada um tome a própria cruz e siga, buscando conciliar-se com Deus, a sua cruz representando as lutas que cada um tem que travar pela própria superação da ignorância, as provas que ainda temos que vivenciar para o nosso crescimento, as experiências difíceis, né? Talvez nesse momento de isolamento, não sei você, meu amigo, minha amiga que está vendo, lidar com o medo. Jesus falou: não perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Cada um de nós fizer esse esforço para perceber que não há o que temer. A gente pode lamentar ainda pela ignorância que ainda reina dentro de nós, e que dela pode sim, né, resultar consequências dolorosas. Mas que se a gente tiver consciência, a gente compreende melhor o processo de educação que Deus nos concede. Então, nas nossas lutas, que a gente possa se conciliar ao nosso esclarecimento com aquilo que nós estamos sentindo. Eu convido a você que está aí inquieto, com a alma sedenta e faminta de paz.
como que nós podemos ter uma atitude ativa diante da paz que todos ansiamos. O Espiritismo, como essa ferramenta preciosa que nos ensina a conhecer quem nós somos, mas entender que cada um tem um trabalho importante pelo seu próprio crescimento como espíritos imortais e também na sua participação ativa no mundo, na sociedade em que vivemos. Então, que a gente não, sob o risco da gente se contradizer, que a gente já quer seguir o Cristo, é preciso, de fato, verificar se dentro de nós não há contradição nesse aspecto. Se aquilo que realmente nós sentimos e vivemos e pensamos, se ela é compatível com aquilo que o Cristo nos trouxe, sob a pena de a gente continuar distorcendo a sua mensagem para atender a uma paixão inferior nossa. Então, o Espiritismo entra para a gente, meus amigos, como uma importante ferramenta nesse processo. Para a gente encerrar o nosso estudo, eu trago a vocês um pensamento do Espírito Emmanuel, um texto dele, comentando essa passagem de João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele registrou uma passagem que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e foi registrada na revista Reformador, de 1958. E ela se chama Na Tarefa da Paz. Eu vou encerrar a nossa breve reflexão de hoje com esse texto. Eu acho que você, meu amigo, minha amiga que está aí isolado, que está aí vivendo esse momento, que você possa se alimentar das palavras desse benfeitor e nos ajudar a conquistar a nossa paz ou lutar pela paz que nós ambicionamos. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade do mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um grupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo das nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, se a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde mendrem espinhos de sofrimento, se a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas do teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso esforço próprio, se faça a paz em nós mesmos, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Então, meus amigos, a mensagem é muito clara. A paz deve começar dentro de nós. E a gente deve ser um instrumento da paz que a gente quer ver no mundo. Que a gente não se engane e que a gente não acredite que ela se fará sem trabalho, sem esforço e muitas vezes sem lágrimas, mas lágrimas que são redentoras, lágrimas que vão aliviar o peso do nosso coração. Porque o único sacrifício que Deus espera de nós é da nossa própria ignorância. Que a gente possa ser mais leve, mais harmonioso e mais feliz. É preciso fazer esse investimento.
Então, meus amigos, os momentos são de lutas, né? Nós estamos vivendo uma luta importante. E são momentos em que as árvores que o Pai não plantou, elas serão retiradas. Esse campo vai ser limpo e, se for preciso, podem ocorrer, por força ainda das nossas resistências, esse fogo simbólico que Jesus menciona. Que a gente possa se proteger dele, se preparando, né? E fazendo a nossa parte nessa conquista. E que a gente possa irradiar e compartilhar a paz que a gente já possa ter conquistado. Então, meus amigos, eu deixo vocês nesse momento das nossas reflexões. Nós vamos encerrar a nossa palestra com uma breve oração, já que nós não estamos com a possibilidade da gente se reunir no nosso salão lá do Rita de Cássia. Esse seria o momento em que a gente encerraria o nosso estudo e aquela música suave começaria a soar e a gente fecharia os olhos e tomaria o nosso passe. A gente possa, nesse momento, fazer a conexão com os nossos amigos invisíveis, com os benfeitores da nossa casa, que estão aí. Estamos vivendo momentos diferentes, mas a nossa conexão pode e deve ser a mesma. Então, que a gente possa, ao encerrar o nosso estudo, pedir a Deus, nosso Pai, a sustentação das nossas almas, que Ele nos ajude a manter Jesus como nosso farol, nos ajude a enfrentando as nossas limitações, os nossos medos, nós possamos confiar em Ti, Deus nosso Pai, porque Jesus nos ensinou que Tu és amoroso, misericordioso e que que nos assegure a harmonia do nosso íntimo. Que nós possamos ter energia suficiente para superar as nossas limitações, nos libertando da nossa ignorância, do nosso orgulho, das nossas imperfeições morais, Senhor. E que possamos ser instrumentos vivos da Tua paz no mundo. Então, meus amigos, que todos tenham um dia de paz e de harmonia, que os bons espíritos possam iluminar a sua casa, meu amigo e minha amiga, e que você possa compartilhar dessas bênçãos que recebemos no nosso Rita de Cássia com aqueles que você partilha a caminhada. Que Deus te abençoe e que até breve no nosso próximo encontro. Um abraço.